Tem séries que fazem sucesso durante alguns anos e depois simplesmente desaparecem. Mas existe um grupo muito pequeno de produções que parecem atravessar gerações sem envelhecer. E eu acho que Todo Mundo Odeia o Chris entra exatamente nessa categoria. O mais curioso é que ela não era uma série gigantesca em audiência quando foi lançada. Ela não tinha efeitos especiais, não tinha grandes reviravoltas, nem um orçamento absurdo. Mesmo assim, ela continua sendo uma das sitcoms mais lembradas da televisão brasileira. E eu acho que isso acontece porque a série nunca foi realmente sobre o Chris. Ela é sobre crescer, sobre passar vergonha, sobre se sentir deslocado, sobre tentar sobreviver à escola, à família e aos problemas do dia a dia. E isso continua sendo atual, independente da época. E o mais interessante é que quando a gente era criança, a série era engraçada por um motivo. Hoje, quando assistimos novamente, ela funciona por motivos completamente diferentes. Quando você é mais novo, você ri do Chris se dando mal, do Julius economizando dinheiro ou da Rochelle brigando com alguém. Mas quando você cresce, começa a perceber a construção da série. Você percebe o roteiro, percebe a direção, percebe a forma como ela transforma situações comuns em momentos memoráveis. E aí você entende que o sucesso da série não aconteceu por acaso. Uma das decisões mais inteligentes da série é algo que parece simples, a narração. Porque na prática, estamos assistindo as memórias do Chris Rock, só que adulto. E isso muda completamente a experiência da série. A série poderia simplesmente mostrar os acontecimentos, mas quando o Chris adulto comenta tudo o que está acontecendo, ele cria uma segunda camada de humor. Muitas vezes, a piada não está na cena, está no comentário que vem depois. Está na ironia, está na forma como ele olha para o próprio passado. E isso faz com que a série tenha uma identidade muito própria. E é interessante porque a narração resolve um problema comum das sitcoms. Normalmente, o personagem principal precisa explicar o que está sentindo. Aqui não. O Chris adulto já faz esse trabalho. Ele contextualiza, adiciona informações. Ele cria comparações totalmente absurdas. E isso permite que as cenas sejam mais rápidas e muito mais dinâmicas. É uma solução de roteiro extremamente eficiente. Uma coisa que eu nunca tinha reparado quando eu era mais novo é o quanto a montagem dessa série é importante. Os cortes são muito rápidos. As piadas entram e saem sem perder nenhum tempo. A série quase nunca deixa o humor morrer. Você termina uma piada e já está entrando em outra. Isso cria um ritmo muito diferente de outras sitcoms que existiam na época. E existe um detalhe muito importante. A série usa muitos elementos visuais para complementar o humor. Congelamentos de tela, legendas, fotos, gráficos, inserções rápidas, comparações visuais. Hoje, isso até que é normal, porque vemos esse tipo de linguagem em vídeos do YouTube o tempo inteiro. Mas quando a série foi produzida, isso ajudava muito a diferenciar a experiência. Ela parecia mais moderna do que muitas produções do mesmo período. Eu acho que o maior acerto da série tá nos personagens. Isso sem dúvida nenhuma. Porque nenhum deles parece existir apenas para fazer as piadas. Todos têm uma personalidade própria. Todos têm seus defeitos, têm os seus momentos em que estão certos e também os momentos que estão errados. O Julius poderia ser apenas o pai econômico, mas ele acaba se tornando um dos personagens mais queridos da televisão. A Rochelle poderia ser apenas a mãe brava, mas existe muito amor por trás daquela personalidade muito explosiva. E eu acho que é por isso que tantas cenas viraram memes. Porque os personagens são muito específicos, mas ao mesmo tempo são universais. Todo mundo conhece alguém parecido com o Julius. Todo mundo conhece alguém parecido com a Rochelle. Todo mundo já teve um irmão como o Drew, ou já estudou com alguém que parecia muito com o Greg. A série cria caricaturas, mas elas são baseadas em comportamentos reais, e isso faz com que elas sobrevivam por longos tempos. Outro aspecto que merece muito destaque é a direção de arte. A série se passa nos anos 80, mas ela não fica o tempo todo tentando esfregar isso na sua cara e na cara de quem tá assistindo. Ela deixa a época aparecer naturalmente, nas roupas, nos carros, na música e principalmente nos cenários. Tudo isso ajuda a construir aquele mundo, e isso torna a ambientação muito mais convincente. E o interessante é que a série não romantiza aquela década. Ela mostra as dificuldades financeiras, mostra os problemas sociais que eram vividos,
os preconceitos, as diferenças raciais, mas sempre da perspectiva do humor do Chris Rock. Eu acho que a resposta é muito simples. A série não depende de tendências, ela depende de experiências humanas. Todo mundo já se sentiu excluído, todo mundo já teve vergonha, todo mundo já quis impressionar alguém e acabou se dando muito mal. E essas situações continuam existindo. E por isso a série vai continuar funcionando. E eu acho que é justamente esse o maior mérito dela. Ela começa como uma comédia, mas termina se tornando um retrato muito sincero da adolescência de cada um. Você ri, mas também se identifica. E quando uma obra consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ela deixa de ser apenas entretenimento e vira memória afetiva, como é pra todo mundo aqui no Brasil. Depois de rever Todo Mundo Odeia o Chris, eu cheguei à conclusão de que o sucesso da série não tá somente nas piadas mesmo. As piadas ajudam muito, mas elas não explicam tudo. O que realmente sustenta a série é a forma de como ela entende seus personagens, a forma como ela constrói as situações e, principalmente, a forma como ela transforma lembranças comuns em histórias inesquecíveis. Se você curte esse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar um curtir e um comentário aqui falando pra gente o que você quer que a gente analise na próxima semana. Obrigado, galera. Até mais.